Nós hoje vamos estudar a criação dos formulários. Vamos procurar determinar para que servem os formulários, como é que se criam formulários simples, que são derivados de tabelas ou consultas, e depois vamos ver algumas opções de formatação de formulários, como a inserção de caixas de combinação, grupos de opção, botões de comando, campos calculados. E vamos ainda trabalhar com a opção de subformulários. Então, o que é um formulário? Para que serve? Como criar um formulário no Access? Um formulário, todos já devem ter respondido a formulários que surgem na internet para preenchermos os nossos dados. Portanto, é uma forma simples de introduzir os dados na tabela. Eu introduzo os dados no formulário, automaticamente, quando faço gravar, ele distribui os dados que eu introduzi pelas respectivas tabelas. Para que serve? Serve para facilitar a introdução dos dados pelo utilizador. A maior parte das pessoas não gosta de abrir tabelas e inserir os dados em cada uma das tabelas. Prefere introduzir os dados num formulário, num ecrã, e a partir desse ecrã, quando faz gravar, o próprio programa é que distribui os dados pelas respectivas tabelas. E como é que vamos criar, então, um formulário no Access? Nós vamos continuar a seguir o nosso exercício guiado. Mas, antes de avançarmos, podemos ver aqui um exemplo de um formulário. Este é um formulário que tem um cabeçalho, esta parte inicial um cabeçalho. Tem o formulário principal, ou seja, neste caso nós temos os dados dos álbuns. Dentro dos álbuns eu tenho as pistas. Significa que o que temos nesta área inferior é chamado um subformulário, que é um formulário dentro de outro. Para cada álbum eu tenho muitas pistas. Quando tenho uma relação de 1 para muitos, automaticamente o Access cria-me um subformulário com os chamados muitos. Portanto, o que é que nós temos? Quando estamos a utilizar um formulário, nós podemos disponibilizar informação sob diferentes formas, com gráficos, com controles genéricos, e permite criar dependências dos registros que existem nas tabelas. O subformulário é um formulário que está dentro de outro formulário. Tal como acontece com as consultas, nós temos a vista de estrutura, que é a opção que nós temos para desenhar o nosso formulário, mas nós vamos utilizar o assistente de formulários. Portanto, vamos seguir o nosso exercício guiado, onde nós tínhamos uma editora, portanto, tínhamos feito as nossas consultas, tínhamos terminado aqui as consultas com os diferentes parâmetros e campos calculados, e agora então vamos dar início ao formulário. Para isso, vamos abrir o nosso fecheiro de Access. Portanto, eu já tenho aqui o nosso fecheiro de Access com as tabelas que nós criamos previamente, com as consultas que criamos de seguida, e agora vamos então criar um formulário. Para criar o formulário, nós vamos utilizar o assistente de formulário. Quando escolhemos um assistente de formulário, e vamos começar por algo muito simples, os dados que eu vou apresentar no ecrã derivam de tabelas ou consultas. Portanto, eu vou escolher, neste caso, a tabela, por exemplo, pode ser livros, e posso escolher colocar quais os campos que eu quero visualizar no formulário. Com esta setinha, eu vou transferindo para esta área os campos que quero visualizar. Se eu não quero afinal o título, eu passo para aquele lado, ou posso passar todos de uma vez ou retirar todos de uma vez. Eu vou adicionar todos de uma vez. Seguinte. Depois tenho a possibilidade de escolher o tipo de apresentação dos dados. Uns dão mais trabalho do que outros depois a formatar, mas posso escolher colunas. Seguinte. Automaticamente ele dá um nome do formulário, sugere um nome aqui, qual o título que deseja para o formulário, eu posso alterar ou posso deixar estar, e depois abrir o formulário para ver e introduzir a informação. Portanto, fazemos concluir e vamos ter aqui o nosso formulário. Portanto, rapidamente nós criamos um formulário. Reparem, eu tenho aqui 168 registros, são os registros que nós vos demos, que são os dados que estão na tabela de livros, e vou andar para a frente, mais um livro, e assim sucessivamente. Este foi um formulário criado praticamente de forma automática e eu posso, na vista, escolher a vista de estrutura e posso alterar. Portanto, eu aqui posso
proceder a alterações, por exemplo, do próprio tamanho do formulário. Ok, tamanho do formulário. Posso, por exemplo, carregar aqui e base, estrutura. Podemos mudar as cores, podemos formatar como quisermos. Ok. Aqui trabalhamos na área do cabeçalho. É importante referir que em todos os formulários eu tenho esta área que aqui está, que significa uma label, uma etiqueta. E aqui, deste lado, são caixas de texto, que significa que o Access vai substituir o valor da caixa de texto pelo conteúdo da base de dados. Portanto, eu não posso substituir aqui o que está escrito ISBN. Porquê? Porque ISBN corresponde ao campo da base de dados. Se eu substituir, ele vai tentar encontrar o valor correspondente na base de dados e não encontra. Ou seja, quando nós executamos, quando estamos no nosso separador base, fazemos vista, ele vai substituir no número registro número 1, vai colocar o ISBN do livro 1. Depois o ISBN do livro 2. Portanto, eu aqui não posso alterar o texto ISBN porque é o texto do próprio campo. Posso alterar as etiquetas. Ou seja, o nome que surge aqui é o nome do campo. Eu às vezes dou o nome de código de coleção, se calhar não é muito interessante ver código de coleção. Posso colocar código da coleção. Eu aqui posso alterar. Nas caixas de texto é que não. Portanto, vamos visualizar, estrutura, e posso escolher, por exemplo, código da coleção. Não alterei o que temos aqui. Posso aumentar a caixa de texto, mas não posso alterar o seu valor. Aqui é o valor que está exatamente no nome do campo da base de dados. Executar e agora já aparece código da coleção. E aqui mantém-se com o código, com o número de código da coleção. Portanto, nós podemos alterar, selecionar mais do que um com a tecla Shift, por exemplo. Vou selecionando neste caso, as etiquetas. Depois podemos formatar, todos de uma só vez. Se eu carregar numa determinada caixa, posso deslocar quer a label, a etiqueta, quer a caixa de texto, mas eu posso carregar apenas no canto superior esquerdo e movimento apenas a caixa de texto. Portanto, era importante testarem, porque é necessário alguma agilidade, algum tempo, alguma prática para conseguir manipular corretamente todos estes elementos dos formulários. Portanto, a minha sugestão é alterem, mudem as cores, podem mudar as cores do detalhe, podemos mudar aqui as cores de preenchimento para testar. Portanto, a zona de cabeçalho é o que surge sempre permanente. A zona do detalhe vai mudando por cada registro e a zona do rodapé vai ser a zona que está fechada porque não temos informação, mas podemos abrir, só carregando no meio e puxar para baixo. E é a zona de rodapé que depois também se vai permanecer ao longo da criação de todos os registros, da apresentação de todos os registros. Portanto, temos aqui o nosso exemplo, aqui foi com autores, e a sugestão é façam o mesmo para todas as nossas tabelas. A tabela de nacionalidades, coleção, autores, os livros que já temos, e vamos construindo. Depois podemos então fazer alteração aos nossos formulários, mudar a cores, inserir os cabeçalhos, conforme estávamos a ver, colocar um rótulo, colocar uma imagem, para nós colocarmos, por exemplo, se eu quisesse colocar aqui uma imagem, eu tenho aqui vários objetos e posso escolher diferentes tipos de objetos de imagem. Vinculado ou não vinculado significa se eu alterar na origem, se ele vai alterar aqui. Bem? Portanto, escolhemos o tipo de imagem que queremos e depois podemos ir buscar uma imagem qualquer, só carregar no fecheiro. Portanto, aqui serve para nós, aqui temos o nosso guia para criar os diferentes formulários e agora vamos ver como é que se criam um subformulário. O subformulário, como já referi, é um formulário dentro de outro subformulário. O Access determina automaticamente quando nós temos uma relação de 1 para muitos. Por exemplo, neste caso temos para uma venda, eu tenho vários livros.
Então, vamos construir o nosso formulário por vendas. Vou agora fechar este formulário. Fechar aqui, quer gravar sim. Okay? Portanto, temos aqui um formulário de livros. Agora vamos criar um novo formulário. Criar assistente de formulários. Ok. Portanto, eu vou criar sempre formulários com os dados iniciais e depois não vou repetir campos, sabendo que os campos-chave podem se repetir nas tabelas. Eu só vou procurar aquele, dependendo se eu quero a totalidade dos registros, é o principal, se eu quero aquele que se relaciona, é sempre o campo-chave na tabela correspondente, é a chave estrangeira. Portanto, o que é que nós temos? Temos as vendas, criamos todos os dados. Para cada venda, eu tenho venda livro. Venda livro é uma entidade de ligação. Portanto, número de vendas já não preciso porque já tenho aqui, que eu vou partir da venda. O que é que eu vou querer? Eu vou querer o ISBN, a quantidade e o preço. Se eu fizer seguinte, automaticamente ele diz para aquela venda foi vendido estes livros. E tenho o ISBN, mas eu não quero só o ISBN, quero o nome do livro anterior. Onde é que eu tenho o nome do livro? Tenho na tabela livro. Pelo ISBN, que eu já não vou escolher porque já tenho aqui, vou escolher o título e assim eu tenho o título também, juntamente com o ISBN. Título, ISBN, quantidade, preço unitário. E assim sucessivamente, se eu quisesse introduzir mais dados. Seguinte, seguinte e concluir. Automaticamente ele criou-me aqui um subformulário. E reparem que eu tenho aqui vendas, vendas, livre, subformulário. Este fecheiro, este formulário é o que está aqui. Portanto, o que é que nós podemos ter? Agora fazemos a formatação normal, conforme temos vindo a fazer. Portanto, na vista de estrutura posso alterar toda esta minha formatação. E agora, a situação que poderá ser mais complexa é quando eu quero introduzir, por exemplo, uma contagem, um campo calculado. Já vimos os campos calculados nas consultas. Um campo calculado num formulário, vamos ter que trabalhar com a informação que está no formulário e no subformulário. Por exemplo, imaginem que eu quero aqui um contador que me diga, naquela venda, quantos livros foram vendidos. É evidente que eu olho para aqui e vejo 2, mas imaginem que eu tenho aqui 30, não vou estar a contar. Portanto, o contador que eu quero vai buscar a informação que está dentro do subformulário. E esta é a questão. Eu tenho que aceder ao subformulário e é no subformulário que eu efetuo o cálculo. Cálculo quantas linhas tenho aqui. E depois, no formulário principal, só vou buscar aquele valor. Vamos fazer isto com calma. Vou fechar e vou ao subformulário. Cá está. Eu aqui tenho todos os livros. Na vendas, eu tenho só os livros agrupados por cada uma das vendas. Eu vou aceder à vista de estrutura. E agora, no rodapé, tenho que abrir o rodapé deste formulário e aqui eu vou introduzir uma caixa de texto. Esta caixa de texto vai contar quantos livros aqui estão. Portanto, o que nós vamos fazer é, quando nós estamos a introduzir na nossa estrutura da base de dados, uma caixa de texto, parece desvinculado, porque ainda não tem qualquer tipo de informação. E agora o que vamos fazer? Vamos introduzir o valor de dados, origem de controle, outra vez funções incorporadas, contar, seleciono, pago, vendas livres, vou contar a quantidade, ora sim, ok? Aparece aqui quantidade. Quando executo, se eu executar desta maneira, eu não estou a ver nem o cabeçalho, nem o rodapé, portanto não vejo este totalizador. Então, eu vou verificar na vista de formulário. E cá está. Tenho 171, que é o texto 8. Eu aqui não me interessa o nome, porque eu não vou visualizar desta maneira no formulário principal. E é o que está aqui. Realmente, ele aqui contou todos os livros. Eu posso fechar, vou gravar. E agora, no formulário principal, é que temos que incluir no corpo do formulário o valor do texto 8, neste caso, que ele vai contar, vai buscar todos os livros que se encontrarem a ser visualizados. Portanto, vista de estrutura. E vamos fazer modo semelhante. Portanto, origem de controle. E vamos construtor de expressões.
E agora aqui só temos mesmo que ir buscar no nosso subformulário a variável que criamos, que era texto 8. Ok. Portanto, quando eu executo, eu vejo ali 2. Se eu andar para a frente, 1. A seguir, 1. A seguir, 1. Não tem mais nenhum. Aqui tinha 2. Portanto, só tenho agora que, se eu quiser formatar, posso aqui alterar o texto, posso sempre alterar. Total de livros. Pronto. Aqui altero só este. Muito bem. E, portanto, nós temos a criação do nosso subformulário. Portanto, aqui também temos o exemplo como vamos contar os subformulários, os dados que estão no subformulário. Neste caso era, por exemplo, a quantidade vezes o preço. Eu posso trabalhar com os dados que estão nos próprios formulários. É exatamente o mesmo processo. Clicamos sempre no construtor de expressões e depois podemos também sempre criar novos campos, um vez o outro, e buscar os dados a diferentes formulários. Portanto, o que fizemos foi mais complexo, fomos criar formulários que têm informação, campos calculados de outros formulários. Depois, o que podemos fazer é criar, mas vamos deixar isso para depois, é criar um formulário que não tem propriamente nenhuma consulta, uma informação, mas que eu pressionando num botão, ele chama um outro formulário. Mas vamos deixar isso para o fim, para criarmos depois do nosso programa pronto, criar um menu principal. Esta informação é importante, mas como nós vamos associar às macros, deixamos para o fim. Quando tivermos o nosso programa todo completo, criamos um menu principal. A ideia agora é só demonstrar que é possível nós criarmos formulários para servir de menu principal.